Olá, pessoal, bom dia. Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos conversar a respeito do Instituto da União Estável. Muitas pessoas me questionam se existe diferença jurídica em relação à partilha de bens quando a união decorre de um casamento ou simplesmente da união estável. Vamos primeiro entender, né, o que é a união estável. A união estável, ela é reconhecida pelo nosso direito como sendo uma convivência pública e duradoura de duas pessoas com o intuito de constituir uma família. Então, o Estado ele reconhece, independentemente de ser oficializado um casamento civil, ele reconhece essa união e atribui direitos e deveres a ela. Qual que é uma diferença importante entre a união estável e o casamento? O casamento, ele é um ato público oficial, então ele é precedido de publicação de editais, é dado ampla publicidade a este evento, e uma vez contraído, as pessoas passarão a ter direito a uma certidão de casamento. Então, qualquer um pode ir a um cartório de registro civil e ali obter uma certidão de que fulano e beltrano são casados. Inclusive, essa certidão irá declarar o regime de divisão desses bens, que também pode ser previamente acordado, não havendo essa concordância prévia, é o chamado regime de comunhão parcial de bens, ou seja, divide-se tudo aquilo que foi adquirido após o casamento. No caso da união estável, como ela nem sempre é formalizada, a maior dificuldade é justamente quando acontece o intuito, né, o interesse em dissolvê-la, seja em razão da falta, né, de afeto, seja em razão da morte de um dos conviventes. Então, como que vai funcionar? Se aquele casal, se aqueles companheiros, eles já fizeram um prévio reconhecimento dessa união estável, seja perante um cartório de notas, seja perante um advogado que vai firmar ali um instrumento particular e assinar juntamente com os companheiros e com duas testemunhas aquele documento, se ele tiver esse documento, já temos um reconhecimento prévio da união. E aí, o que ficar estabelecido naquele documento valerá para aquele casal. Agora, quando não se faz esse reconhecimento prévio, o que acontece? Aí, com o óbito ou com a dissolução desta união, é necessário ingressar com uma ação judicial de reconhecimento e dissolução de união estável. Aí, através desta ação judicial, o juiz irá verificar se de fato houve a caracterização de uma união estável, né? Se aquele casal efetivamente convivia como se companheiros fossem, né? Numa união duradoura, pública e com o intuito de constituir família, e reconhecida essa união, o juiz irá determinar a partilha de bens. Hoje, isso já é um entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal de que na união estável não existe diferença em relação ao casamento no que se refere à partilha de bens. Então, da mesma forma que no casamento, aqueles bens que foram adquiridos após o início da união estável passarão a ser partilhados à proporção de 50% para cada um dos conviventes, independentemente da contribuição de cada um, né? Às vezes acontece de só o marido ou só a mulher exercer uma atividade remunerada, e esse era um grande problema na união estável,
mas hoje esse assunto já é consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, assim como é em relação ao Instituto do Casamento, e presume-se todos os bens adquiridos após a união, presumem-se adquiridos na proporção de 50% para cada um dos cônjuges ou dos conviventes. Até mesmo porque, muitas das vezes, né, as famílias fazem a opção da mulher não trabalhar fora, justamente para que ela fique ali cuidando da casa, cuidando dos filhos. Então, ela também está dando a sua contribuição para aquele relacionamento. Agora, se houver um ajuste prévio prevendo uma forma diferenciada de partilha desses bens, é o que ocorre, por exemplo, o que pode acontecer também no casamento, em que os nubentes podem realizar um pacto antinupcial, no qual eles podem fazer uma opção ou de um regime de comunhão total, de compartilhar todos os bens, independente de serem sido adquiridos antes ou depois do casamento, ou então também um regime de separação total de bens, no qual os bens particulares de cada um dos cônjuges ou dos conviventes poderão ser excluídos dessa partilha. E atualmente a lei até prevê a possibilidade de outros regimes, né, acordados entre os cônjuges ou companheiros. Mas isso, como eu disse, precisa vir registrado num pacto antinupcial. No caso da união estável, precisa constar expressamente desse termo reconhecido em cartório, no qual os companheiros declarem previamente aquela vontade de partilhar o patrimônio de uma forma pré-estabelecida. No caso de óbito, aí da mesma forma, aquele companheiro que não tem um documento prévio registrando a existência da união estável, ele precisará ingressar com essa ação judicial para que o juiz faça o reconhecimento da união estável e a sua dissolução através, por ocorrência, né, do óbito. E a partir daí, ele poderá reivindicar seus direitos em eventual processo de inventário já aberto por outros herdeiros e sucessores. Bom, esta é a nossa dica de hoje. Se você gostou desse conteúdo, eu peço que você o compartilhe para que ele possa chegar até mais pessoas. Muito obrigada e até o nosso próximo encontro.